Olá, está no ar mais um Contraponto, o teu programa de debate aqui na TV Unifra. E hoje estamos aqui de novo para trazer para esta mesa o debate de assuntos que foram destaque na mídia ao longo desta semana. Os assuntos que nós vamos abordar hoje são os seguintes. Tradição familiar da política brasileira deve se manter na eleição de 2014. Na sequência, no bloco 2, você confere como se preparar para a aposentadoria. E por último, vamos tratar de um assunto local, aqui de Santa Maria. Proposta que proíbe animais em praças já gera polêmica na cidade. São os três assuntos de hoje que serão tratados, debatidos ao longo desse programa pelos professores de Economia, José Maria Pereira, e também o professor Paulo Ferroni, professor do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano. Hoje, lamentavelmente, não contamos com a presença do professor Alexandre Macari, do curso de História. Bom, mas mesmo assim, estamos aqui hoje, nós três, para debatermos três assuntos que repercutiram ao longo dessa semana na mídia e que a gente pode, assim, trazer alguns apontamentos, não é? Algumas conclusões, algumas inferências, pelo menos, a respeito disso. E o primeiro tema de todos fala da tradição familiar da política brasileira, que estará de volta, de novo, vamos dizer assim, nas eleições de 2014. E aí nós temos vários casos, né? Desde a família Sarney, até outras famílias conhecidas, mas eu não vou me estender porque eu gostaria de deixar esse assunto para os debatedores, já que temos aqui o professor Ferroni, que poderia nos abrir um pouco sobre essa posição, sobre esta quase que lógica da eleição, ou quase que lógica da governança desta democracia, ou seja, famílias que tradicionalmente tomam conta desse ambiente político-eleitoral e que nos governam ao longo de vários anos, professor. Com certeza, em 2014 haverá uma reedição disso, né? Como já acontece historicamente. Ainda não temos absoluta independência dessas forças, desses currais eleitorais, né? Que são criados e mantidos pelas oligarquias, mantidos pela mídia conservadora, monopólica, concentradora, corporativista e de poucas famílias, dona de 90% da mídia no país, é claro que, e de extrema-direita, é claro, se não de extrema-direita, é claro que a ratificação disso vai acontecer com toda certeza. À beira de uma proposta de reforma política e de reforma eleitoral que não aconteceu e que, se o povo não se mobilizar, não vai acontecer, porque embora alguns partidos queiram, tem propostas muito boas, tem vários deputados que encaminharam projetos muito bem estruturados, mas a maioria do Congresso não quer saber, né? Por conta de quê? Por conta de que vão perder os apoios das empresas que lhes facultam as eleições, que lhes proporcionam as eleições. Esses conchavos políticos são históricos e ainda há muita influência. Para cada um representante dos trabalhadores, nós temos 8 da classe empresarial e da classe rural. Para cada um que representa a agricultura familiar, tem do agronegócio 8 que os representam. Então, quer dizer, o poder econômico influencia significativamente e a força desse poder dessas famílias que monopolizam torna evidente que em 2014 haverá uma reedição. Precisamos ter reforma política urgente nesse país. Pois é, professor Ferroni. Agora o professor Pereira também pode nos trazer o seu ponto de vista. Antes eu citava a família Sarney, temos os Magalhães, temos a família Calheiros, família Alves, vou me recordar Bornhausen, Richa, Barbalho, enfim, são várias famílias assim que agora, com a sua nova geração, digamos assim, a geração atual dessas famílias, com cerca de 30, 35 anos, os filhos dos antigos políticos brasileiros voltam à cena, quer dizer, são estimulados pelas famílias a se manterem nesse ambiente, não é, político. E isto, a princípio, nós estamos aqui hoje
traçando um panorama. Mas, mais do que isso, eu gostaria de trazer para a discussão nossa hoje, se isso é positivo, afinal de contas. Por quê? Porque eu quero fazer o contraponto. O nome do programa é Contraponto, eu acho que a gente pode fazer, por exemplo, não seria preferível o filho de um senador conhecido, de um José Sarney, por exemplo, da vida, ocupar um cargo político do que, por exemplo, um sujeito popular como Tiririca? Quer dizer, eu quero chegar nesse ponto também. Quer dizer, o que seria mais interessante para a democracia brasileira? Pela tese do professor Ferroni, não. Tudo bem. Não, eu já entendi, justamente. Mas eu quero assim, fazer fazer um preâmbulo inicial. Por favor. Recuar no tempo. Recuar no tempo e dizer o seguinte: na verdade, as origens desse processo todo se confundem com a própria formação histórica do Brasil, né? Formação social do Brasil. O Raimundo Faoro tem um livro chamado Os Donos do Poder, é muito utilizado, inclusive, pelo pessoal do direito, né? Em que ele faz uma análise de todo esse processo que ele chama de patrimonialismo, né? Quer dizer, então são famílias que vêm desde dos tempos do Império, né? Ou recuando talvez até antes do Império, no Brasil colônia, e que depois se perpetuaram na República, e nós vamos ver isso principalmente na chamada República Velha, e que vem até os dias de hoje. Quer dizer, são famílias quer dizer, que a partir do poder econômico se estruturam politicamente e têm os seus candidatos que, na verdade, são seus representantes dos seus interesses. Então, na verdade, eu não quero dizer que o Estado é saqueado, né, mas o Estado é loteado, né? Alguém pode dizer que é saqueado, mas é loteado por essas famílias e se perpetuam ao longo do tempo, né? Quer dizer, que na verdade são gerações de políticos, né? E a política, que na verdade, no meu ponto de vista, deveria ser uma prestação de serviço ao povo, né? E, portanto, dentro de um processo democrático deveria haver um revezamento dos políticos, se transforma numa profissão. Então, nós temos políticos profissionais. E esses políticos profissionais, se a gente vai olhar, sobretudo no Senado, que são 8 anos, esses políticos vão sendo reeleitos sucessivamente, né? E eles acabam ficando a vida inteira como políticos. Aí, quando eles morrem, ou antes mesmo de morrer, eles já perpetuam a sua dinastia, como tu falou há pouco, a dinastia do Sarney, a dinastia agora do Renan Calheiros e de tudo mais, né? O tempo inteiro. Então, eu acho que, na verdade, a falha está no processo político, né? Quer dizer, a reforma política, e por que a reforma política não sai, né? Quer dizer, olha, se nós deixamos, usar uma expressão popular, né, a raposa cuidando do galinheiro, quer dizer, obviamente que nunca vai sair. Tem que ser iniciativa popular, não é possível que isso continue. Pois é, porque muito se fala em incentivos às pessoas a se constituírem políticos, quer dizer, que os jovens tomem partidos. Pois é. Agora, muito se fala nisso, agora não se percebe Mas isso. Mas aí tu tocou num ponto interessante. Porque... Vamos pegar um sujeito novo, desculpa, professor. Não, né? tudo bem. A Manuela Dávila, perdão, porto-alegrense, né? Quer dizer, ela é uma estudante de jornalismo da PUC, de Porto Alegre, não é? E começou por ali mesmo. Pois é. E aos poucos foi se constituindo e hoje é uma personagem importante da política brasileira. Pois é, eu não chegaria tanto. Eu acho assim, Marco, o que mudou agora, não voltando tanto para trás, mas olhando, por exemplo, sobretudo no regime militar, durante a ditadura militar, o que aconteceu? Surgiram lideranças políticas, né? Isso, a falta de liberdade política fez com que, sobretudo, os jovens, a juventude, aqueles jovens, muitos jovens que da época lutavam contra o regime militar, se transformaram em políticos, hoje, em grande parte, inclusive, fazendo parte do PT, no governo, etc. Então, são lideranças, independente de concordar ou não com o ponto de vista deles, mas surgiam lideranças. Essas lideranças surgiam, né, se a gente olhar a própria presidente Dilma, né, como que ela surge lutando contra a ditadura militar, né, inclusive na luta armada. Mas então o que tinha de diferente nesses políticos de então e dos de agora? Idealismo. Existia idealismo, né? Então, idealismo a ponto das pessoas arriscarem a própria vida por um ideal político. Né? E o que mudou? Então a gente tinha, por exemplo, antes nas universidades, nas escolas, uma disputa em várias tendências, quase todas elas da esquerda, de estudantes que lutavam pelos grêmios estudantis.
pelos DCEs e tal. Era um ambiente inicial, exatamente, de formação. E o que aconteceu depois disso? Depois disso, parece que houve uma espécie de uma ressaca, e não surgiram as lideranças. Quer dizer, aqueles que eram jovens envelheceram, assumiram o poder, ou eventualmente ficaram na oposição, mas a maioria de um partido ou de outro acabou se revezando e assumindo o poder, e não surgiram lideranças nesse meio. As lideranças que surgiram não foram, do meu ponto de vista, por ideais políticos, né? Mas foram por questões, assim, digamos, muito contemporâneas. O caso da Manuela Dávila, que tu cita, quer dizer, aí é um pouco até eu não quero fazer uma comparação, mas é pelo lado pitoresco, porque a Manuela era jovem, era bonita, e o pessoal votou nela inicialmente, não pelas suas ideias, né? mas pela sua imagem. Então, eu acho que é bem diferente aquela época, a formação do político e essa visão de agora. Não se pode desconsiderar, professor, a capacidade intelectual da Manuela. Exato. Ela é... Não, eu não estou dizendo, mas as pessoas não votaram na Manuela por capacidade intelectual. A maioria das pessoas votou nela porque ela é jovem e porque ela é bonita. Ela trazia uma proposta inovadora também. Mas que proposta inovadora? Não, ela trazia uma proposta inovadora a partir da sua juventude, quer dizer. A novidade estava no ela braço novo que ela estava oferecendo à comunidade. Mas aí que estamos... Não que a proposta dela fosse... Mas aí que está uma ideia errada hoje. A ideia do passado era o jovem, todo jovem, ele era libertário, ele queria derrubar as convenções. Essa é a ideia que se tinha do jovem. Hoje mudou muito, infelizmente eu tenho que dizer isso. O jovem hoje é conservador, ele só quer fazer um curso e ele escolhe o curso não para ter uma formação geral, para ter mais conhecimento intelectual. Estou dizendo não todos, né? Mas a maioria escolhe um curso hoje para ter um bom emprego. Não está discutindo se vai trabalhar numa multinacional ou não. Naquela época se discutia, né? A questão, o nacionalismo era mais arraigado. Ele quer saber o seguinte, onde que ele vai ganhar mais? Entendeu? Então, por isso, que o que não dá dinheiro, o pessoal não faz. Não estuda. Então, acho que houve uma mudança, né, que se valoriza muito mais hoje a imagem, desde o perfil das pessoas, do que a intelectualidade, o conhecimento. É nesse sentido que eu acho que a Manuela não inovou coisíssima nenhuma. Ela tem uma ideia nova. Eu concordo em parte. Com certeza discordo do professor, totalmente. A Manuela é uma legítima representante da juventude, uma pessoa muito bem qualificada, muito bem preparada, de uma intelectualidade notável. Ela não vem só por sua beleza, conjuga a juventude, mas também a capacidade de argumentação e de embate. Intelectualidade notável, o que a Manuela produziu de notável, para o senhor chamar assim, de notável? A própria trajetória política da Manuela se mostra a todos, basta que se pesquise a vida da Manuela e verá o quanto ela... A Manuela do PCdoB. Não posso lhe dizer agora quais são as publicações, por exemplo, mas ela é uma pessoa que consegue debater, argumentar, e ela é muito madura nas suas... Ela é uma boa mediadora das reivindicações da juventude em nível federal. Eu nem acho isso. Que a gente consegue chegar. Acho que a Manuela está no grande guarda-chuva do PT, como todos os partidos nanicos de esquerda se escoraram no PT e sobrevivem hoje às custas do PT. Né? Toda a base, embora que ela seja do PCdoB. Mas eu não vejo na Manuela, para mim, ela é um destaque do PCdoB, eu não considero nacional. É um destaque do PCdoB, porque o PCdoB não tem destaque nenhum. Se tu olhar o ministro dos esportes hoje, é o grande destaque nós que ele temos tem. pessoas brilhantes no PCdoB, no país inteiro, e ela mesmo assim teve um destaque, ela representa a juventude de esquerda. É que o professor Ferroni utiliza as palavras assim, de uma forma brilhante, talvez pessoas razoáveis, boas, agora brilhantes, aí eu acho que a gente tem que, esses adjetivos tem que tomar cuidado, professor, porque senão tem outras pessoas muito mais brilhantes que acabam se equiparando. Nesse sentido que eu estou falando. Estamos falando de um representante político, né? Eu acho que ela, nesse ambiente político, realmente ela encontra um destaque merecido. Mas ela representa a juventude, que bandeira da juventude? Vamos compará-la a um jurista brilhante, não vamos compará-la a um professor brilhante. Agora, eu digo que ela é uma política, ela é uma política brilhante. Bom, mas eu vou intervir porque me surge uma outra questão. Até porque brilhante tem o Brilhante Ustra aqui de Santa Maria também, que... Tá bem. Que seria outra história, né? Mas a minha intervenção agora seria no sentido de nós pensarmos, se nós estamos falando da tradição da família brasileira, da política, eu acho que seria interessante, de alguma maneira, essa tradição, ela reduz a chance de renovação da política, quer dizer, até que ponto esse processo de conservadorismo político, não sei se essa seria a palavra, até que ponto isso inibe um processo de renovação e de melhorias e de novas lideranças como a Manuela.
Quer dizer, e do aparecimento, e eu coloco mais uma questão assim já para a gente trazer para a mesa, e do aparecimento dessas lideranças que eu não chamo de lideranças, como o Romário, como o Danley. Aí você vai dizer assim para mim, professor. Falaste no Tiririca. Pois é, Qual também. é o problema do Tiririca? Não, aí que está. Quer dizer, aonde eu quero chegar, professor? Não vamos desconsiderar as possibilidades de desenvolvimento de lideranças. Eu não digo que são eu não chamaria esses sujeitos de líderes, eu chamaria de representantes de determinados sujeitos, de determinados segmentos da sociedade. Entende agora? Uma liderança, uma filosofia. O que está me incomodando são esses adjetivos. Pois liderança, mas aí brilhante, está me incomodando no programa. Mas isso também está me incomodando. Mais do que o fato da... Mas aí que está. Eu quero deixar bem claro o que é um líder e o que é um representante de um segmento popular. Com toda popular. certeza, o Tiririca não surgiu como liderança política. Muito bem. Com toda certeza. Isso pode-se dizer que ele é alguém que se destacou na profissão dele como humorista, enfim, ganhou destaque e a partir daí catapultou sua eleição. Liderança política, não sei se agora ele se transformou numa delas, mas antes não era. Pode ser que agora tenha uma representatividade, enfim. Eu acho que nós temos que conceituar. De maneira nenhuma. Eu acho que ele... Exato, quer dizer, é aí que eu penso. Não, é liderança política... O que é uma liderança política, no meu ponto de vista? É aquele sujeito que tem uma filosofia, que tem um idealismo e que a partir disso coloca projetos em prática. Manuela é uma liderança política. A Manuela consegue constituir uma liderança no PCdoB, não é? É uma das cabeças, assim, entre os jovens, inclusive para o PT pensar futuramente. Mas como surgiu... E traz um idealismo da juventude, consegue fazer uma mediação de projetos. Eu não vou voltar a discutir no Manuela, porque eu acho que a pauta nós estamos fugindo da pauta. Não é essa a questão. O que tu começou, Maicon, a comentar foi a questão o que traria vamos dizer assim, essa geração de políticos, esses herdeiros políticos, o que traria isso de prejuízo para a democracia? Não reduz a chance. Precisa de ficar de pessoas, Tiririca, Manuela, é outra história. Entendeu? Eu acho que não é por aí, porque eu não vejo lideranças. Né? Porque liderança o quê? Um líder é alguém que tenha grande carisma e que tenha muitos seguidores. Agora, é diferente de alguém que está no partido, entra no partido e por algum motivo, eu julgo a Manuela pela beleza dela, pela juventude e tal. E, paradoxalmente, no meu ponto de vista, é a mesma coisa que o Tiririca. A mídia formou, né? Porque a mídia hoje tudo é imagem. Quem tem exposição na mídia tem, aí eu concordo com o professor Ferroni, né? Então isso se transporta para o processo eleitoral. Né? Isso eu acho que é um prejuízo, porque as lideranças verdadeiras, elas ficam afogadas. E aí que nós temos esse processo que, além da mídia, que forma né, o jogador de futebol, a beleza da Manuela, o Tiririca por ser um comediante, aí se somar isso, os caciques da política, o Renan Calheiros lá no PMDB, o Sarney e assim por diante, o que nós temos? Nós temos um loteamento, entendeu? E como é que digamos, o jovem, não precisa ser jovem, pode ser isso, isso é preconceito contra as pessoas de mais idade, consegue furar esse bloqueio. Né? Por quê? Porque para fazer política precisa de muito dinheiro. Precisa de muito dinheiro. Né? Para ser candidato a vereador, aqui em Santa Maria, quanto tu precisaria? Né? Se tu não tiver uma base, um apoio... Daí a necessidade urgente da reforma política, porque esse dinheiro, quando não vem da União, ele vem do privado. E por que o privado bota dinheiro na política? Qual é o interesse das empresas, e poucas empresas, botarem milhões e milhões, são centenas, que se põem na política porque são bonzinhos e defendem a democracia. Democracia do dinheiro, isso sim, democracia daquilo que querem em seu benefício. A reforma política está há quanto tempo no Congresso e ameaçou-se uma mini-reforma, Dilma tentou incentivar a todos pela reforma, e o pessoal desconversou daqui e dali e arquivou de novo e não se fala mais em A questão do poder econômico é a pior coisa que tem. Porque o que nós temos agora nos políticos... É que as empresas são boazinhas, né? Não, mas sim, mas eu acho que essa questão do político, vamos dizer assim, do profissional da política, que é o que nós temos, a maioria porque se a gente vai olhar, a cada eleição nós temos que 70% mais ou menos se reelegem. Entendeu? Quer dizer, surgem muitas caras novas na política, em grande parte por falta de recursos para poder custear a campanha política. E se nós já partimos, quer dizer, o filho do político, ele já tem toda a base eleitoral do pai, ou da mãe, ou o que seja, tanto que a gente vê que muitos políticos hoje elegem a mulher, por exemplo.
né? Então nós temos tem uma série na televisão A agora, esposa. que é uma gozação, né, de um prefeito Do corrupto, prefeito. né, enfim, do Tony Ramos, que é um exemplo da democracia Dessa ou lógica, da né? falta de democracia no Brasil. Então eu não sei eu acho que só uma reforma política com esses mesmos pares que estão, eu acho que é realmente muito complicado. Não né? se pode desconsiderar a influência da família, né? A influência na família e da família. É claro que todos se envolvem. A esposa de um prefeito, a esposa de um governador, o filho de um governador, se envolve. Com certeza se envolve na política. Isso pode ajudar. Agora, que influencia, influencia. Mas é que isso, consorciado com o poder econômico, com o apoio da mídia, aí é diferente. Manipulação da mídia é Eu acho que diferente. uma concorrência desigual. Desigual. Para quem começa Desigual. na política, e eu acho que esse é um dos motivos, né? Porque, Desigual. quer dizer, um pouco, eu acho que é essa falta de idealismo a que eu me referi antes, né? Porque agora não tem mais um regime militar para derrubar, então agora, e o que antes era fácil, todo mundo era de esquerda porque era contra o regime militar. Aí depois que acabou o regime militar, aí ficou aquela questão, uns eram mais ou menos de esquerda, e aí ficou se Agora, não dividindo, consigo subdividindo. botar a Tiririca e essa não engulo, professor, e a Manuela No mesmo- em condição da igualdade. Eu colocaria na Amélia Lemos e Lazer Martins, que são produtos da mídia. Isso Mas sim. eu falei que eu falei. Não, Põe mas a Manuela discutir com o Lazer Martins. Põe a Manuela discutir Não, com mas o Ferroni, que eu com falei que era a um nossa eu senadora lá. usei essa expressão que era um paradoxo, entendeu? Na verdade, o paradoxo é, a Manuela foi eleita, do meu ponto de vista, mais pelo visual, né? Pela mocidade. Mas é claro que não, professor. Meu ponto de vista, eu respeito o seu, mas é o meu ponto de vista. Assim como o Tiririca foi eleito, porque também tinha a mesma exposição na mídia, porque o que acontece? A mídia trabalha dessa maneira. É o que mais vende. Isso a gente eu sempre falei isso aqui. Né? Não dá para criticar. A mídia é uma empresa como outra qualquer, então ela vende um produto. Qual que é o produto? Olha, vai ver uma mulher feia ou uma mulher bonita? Aí vamos no Vinícius aí, né? As feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Então a mídia vai lá na Manuela, que é bonita, não sei o que, vai enchendo a bola da Manuela. O Tiririca já tinha uma exposição grande. Governadora de São Paulo, como é o nome dela? Que foi governadora, foi prefeito de São Paulo. Luiz Erundina? Luiz você tá Erundina. falando, né? Luiz Erundina surgiu e não era uma mulher bonita, não é uma mulher bonita. Ah, não, sim, mas aí é outra história. A Erundina, porque eu acho que aí tem uma força aí política. ela teria, como dizer assim, farinha do saco, né? Que eu acho. Mas o discurso tem da a Manuela mesma- é obviedades preparadas assim, é o acho que esquerdismo não, juvenil, acho na que minha não, acho que opinião. não. Bom, Bom, mas, enfim, nosso tempo acabou desse bloco. Acho que a discussão realmente renderia outras posições a respeito desse assunto. Vamos... Nós vamos levar os processos aqui por causa da Manuela e do Tiririca. Viu? Tá bem. Eu não. Vamos ao segundo bloco. Na sequência, voltamos para falar sobre como se preparar para a aposentadoria. Fique com a gente. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. A ONG Influenciação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Influenciação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfluencia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta, você que está em casa agora, já pensou, já se preparou para a sua aposentadoria?
Pois é, esse é o assunto do nosso segundo bloco de hoje e o contraponto foi às ruas de Santa Maria para perguntar à população: e aí, você está ou não preparado para a terceira idade? Eu trabalho em carteira assinada. Para isso é descontado, né? Se não for, é difícil. Agora tem o plano dona de casa, né? Que parece que paga, só que o que eu soube que é pago um quarto salário mínimo que se aposenta. Eu fiz só pelo INSS, né? Eu sou aposentada por isso, né? Mas eu sei que essa, como é privada, é muito bom, né? É melhor, claro, é muito melhor, né? Pago o INSS para, digamos, para ter direito depois quando eu precisar, né? Do sistema único, serviço. Eu só sei que eu pago esses direitos que são meus, né? Se eu vou receber quando me aposentar e depois eu vou ter que correr atrás. A gente desconta pelo INSS. Carteira assinada, tudo, daí tem desconto pelo INSS. A gente vai juntando, de alguma coisa a gente vai juntando, mas às vezes tem umas despesas extras que aparecem, né, então... Muito bem, tivemos aí a opinião de algumas pessoas nas ruas de Santa Maria e agora a gente traz o debate aqui para a mesa. Eu diria que cuidar da aposentadoria deveria ser como cuidar da própria saúde, ou é uma espécie de tratamento da saúde, porque é um momento especial da vida, não é? E eu acho que merece considerações nossas e quem sabe até dicas assim, para que o nosso telespectador possa discutir isso e levar essas dicas para casa, não é? Professor Pereira, e aí, o senhor já se preparou para a aposentadoria? O que o senhor pode indicar assim para o nosso telespectador sobre isso? Depois vamos aos contrapontos também. Está com a vida ganha, o professor Pereira está com a vida ganha. Olha, Ferroni, tu sabe de uma coisa, quer dizer, eu sou aposentado teoricamente, né? Na prática não. E eu não consegui me preparar para a aposentadoria. E eu acho que, bom, isso depende também muito da profissão, né, da pessoa. Quer dizer, eu sou professora, embora seja economista, eu exerci pouco tempo a profissão de economista, a maior parte da minha vida, minha profissão foi professor, né? Então eu me aposentei, mas me aposentei é como se fosse trocar de um emprego, quer dizer, eu troquei um emprego por outro, né? No caso, me aposentei na Universidade Federal, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, quer dizer, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, de verdade, me aposentei cedo, né? Mas olha, honestamente, eu acho que se preparar para a aposentadoria, a melhor maneira seria ir parando aos poucos, né? É como frear imediatamente, eu acho que é muito complicado, assim. Então, eu tenho tentado, pelo menos nos últimos anos, reduzir um pouco aquela atividade que envolve a gente mais fisicamente, né? Digamos assim. Mas eu acho que eu não tenho uma receita para aposentadoria, porque até hoje me apavora isso, a ideia de simplesmente parar com tudo, né? Quer dizer, eu pela minha profissão, atividade, mesmo que isso não signifique ganhar dinheiro, eu vou continuar produzindo, escrevendo artigos, ou pelo menos lendo, né? Eu acho que isso daí, mas eu imagino que outras pessoas que têm uma atividade, por exemplo, mais braçal, né, talvez não tenha essa mesma alternativa, né? Muito bem, professor Ferroni, como se preparar para a aposentadoria? O senhor tem alguma receita? O professor Pereira disse que não tem, mas depois eu quero falar a questão da economia, quer dizer, eu quero também que nós debatemos aqui, que possamos debater a questão de, aposentadoria do INSS é legal, aposentadoria privada é importante, quer dizer, em que casos nós podemos adotar uma aposentadoria privada, por exemplo? Acho que isso também é interessante para a gente debater aqui. Claro. Mas, professor Ferroni, falando um pouquinho antes disso, né? Em que aspecto a aposentadoria, né? Exato, mas... Segundo a enquete... Estamos falando sobre o aspecto econômico. Todos. Exato, todos. Não pensaram noutra coisa. Exato, todos foram nessa direção, foi interessante isso. E todos pensaram num segundo momento da vida. Estamos trabalhando, produzindo e, de repente... a gente para. Eu não quero me preparar para a aposentadoria, aliás, eu não quero me aposentar. O meu corpo não veio com nenhum dispositivo que diga, agora é aposentadoria. Não, eu vou até onde der. Não é aposentadoria. Não penso em aposentadoria. Estou vivendo e a minha vida vai até onde for. Agora, no aspecto econômico, é uma outra coisa. Então, nesse aspecto físico, psíquico, como se preparar? A gente bem sabe que cada dia é um dia, cada momento é um momento e que a soma de todos compõe
resultados significativos. As pessoas estão todas bem atentas com relação e bem cientes, informadas de que o físico necessita de cuidados. Caminhadas, não se estressar tanto, alimentação correta, enfim, beber bastante água, essas coisas. Isso é se preparar para a aposentadoria, se é que alguém quer se preparar para a aposentadoria. Eu quero me preparar para minha vida que vai se modificando. Eu não quero separá-la em dois momentos, trabalhando, né, e de repente aposentado. Eu vou trabalhar a vida inteira. É que a gente tem que pensar também, assim, essas pessoas, muitas pessoas encaram a aposentadoria como um fim em si, né? Eu acho assim, ali. É como se elas tivessem, e lamentavelmente hoje também a gente tem que pensar que nem todas as pessoas, talvez a maioria, não gosta do trabalho que elas fazem, né? Então aquilo é uma carga, né? Como se tivesse que carregar uma pedra até um morro e depois depois a pedra voltar e no dia seguinte pegar aquela pedra e levar. Quer dizer, muitas pessoas não têm prazer no trabalho que elas fazem. Eu acho que a maioria, na verdade, eu acho que até eu sou um privilegiado, talvez essa é uma postura adequada. Nós somos privilegiados porque a gente conseguiu ou consegue fazer um trabalho que nos dá prazer. Então essa é a diferença. Por isso que a gente não consegue pensar em aposentadoria. Né? E até eu nunca consegui, isso que eu estou até confessando agora, eu nunca consegui pensar assim em me aposentar, nunca pensei desse jeito, né? de parar. Mas eu admito que talvez para a maioria das pessoas, essas da enquete mesmo, pessoas que têm trabalhos mais pesados e tudo mais, para elas seria um paraíso realmente se aposentar e fazer outras coisas. E a gente conhece muito bem pessoas que, por exemplo, às vezes são bancários, né, a vida inteira, mas eles sempre sonharam, por exemplo, em ter uma chacrinha, plantar algumas coisas, né, cuidar da horta, de ter alguns animais, ou coisa parecida. Então muitos acabam fazendo isso depois de aposentados. Então acho que é válido. Acho que a gente pode focar nessa questão da economia, porque ela me parece que foi ressaltada aí pela enquete também. Eu, por exemplo, me preparo psicologicamente no sentido de manter a minha qualidade de saúde, na alimentação, exercícios físicos, estresse, etc. Tudo bem. Agora, tem uma outra coisa que eu também já fiz, a minha previdência privada. Né? Quer dizer, eu também adotei essa medida, digamos assim. Eu, claro, contribuo com o INSS, mas eu também fui em busca de uma previdência privada, no sentido de uma renda complementar. Por quê? Porque a perspectiva é de que, bom, haverá um momento em que, como o professor Pereira muito bem ponderava antes, penso como ele nesse sentido, que aos poucos eu vou tentando parar também atividades que vão exigir de mim lá na terceira idade, fisicamente, ações que não vão mais ter a mesma disposição de hoje aos meus 34 anos. Porque, por exemplo, a mesma nossa atividade, mas às vezes ficar em pé, por exemplo, dando aula, das 6h30 até as 10 horas, como nós ficamos aqui, 5 dias por semana, isso, né, depois de um certo tempo, então isso que eu estou dizendo, eu reduzi hoje, eu faço com as pernas fortes. Não, mas às vezes não, às vezes nos deixa por meu caso, por exemplo, com esporão, coisa que tu fica com dificuldade de se sustentar muito tempo. Então a gente tem que reduzir. Hoje eu estou com três noites, entendeu? Então acho que a gente tem que saber, acho que a sabedoria é mais ou menos que nem jogador de futebol, tem que saber parar na hora certa, entendeu? Ou reduzir, né? Não pode fazer que nem o Jardel, esse do Grêmio, jogou todo o dinheiro fora e agora entrou num time do interior aí que uma barriga é uma coisa absurda, não sei se vocês viram outra. Bom, mas não quero mudar um assunto sério para um assunto... Não, o senhor aconselharia uma previdência privada? Professor? Não, aí que tá. A gente viu ali na enquete, os que foram entrevistados foram todos da Previdência Privada, do INSS, quer dizer, nós não tivemos o caso de funcionários públicos ali, né? Não é o caso do Maicon também, o Maicon é mais, digamos assim, mais previdente, né? Duplamente previdente, porque ele vai ter a aposentadoria do INSS normal, que no máximo seria 10 salários de referência, e ele está fazendo mais uma aposentadoria privada. Na verdade, ele está fazendo um investimento, né? Hoje, a gente sabe que talvez muitas pessoas da própria Universidade Federal, mesmo do Estado, mas o caso da Universidade Federal eu acho que é mais recente, né? Porque agora, mesmo os concursados na universidade, hoje eles também tem um máximo, se aposentam com 10 salários de referência. Então, se eles quiserem
depois que se aposentarem, continuar recebendo o mesmo salário da ativa, eles terão que fazer um plano de previdência complementar. Um fundo, né? Um fundo. E isso aí eu acho que está sendo regulamentado agora, eu não tenho muita informação. Mas voltando ao nosso caso, quer dizer, independente de ser funcionário público ou não, poderia aumentar o salário da aposentadoria fazendo, ao invés de uma poupança, por exemplo, agora, as pessoas, coloco meu dinheiro na poupança, ou num fundo qualquer, ou compro ações, eu poderia fazer um plano privado de previdência. Aí tem dois tipos, né? Tem o PGBL, né, que é Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é Vida Geradora de Benefício Livre. A diferença, basicamente, dos dois planos é imposto de renda. Então, quem ganha bem, digamos com o professor Ferroni, quem ganha melhor aqui de nós três é o senhor. Com certeza. Não, eu só estou usando o professor Ferroni só para descontrair. O professor Ferroni é sempre o que ganha mais. Não, mas é que o professor Ferroni está bem aqui na minha frente, entendeu? Só por isso foi o exemplo. E ele aparenta realmente, né? Ele aparenta ganhar mais. Está sempre com a camisa de marca, grife, a grife mais comentada no Brasil hoje. Então eu estou só, brincando em relação a isso, né? Então, quem faz o formulário de imposto de renda completo, então o PGBL é melhor, entendeu? Porque nesse caso, ele pode fazer uma dedução de 12% da base de cálculo do imposto de renda. Então, quem faz o formulário completo seria a melhor opção, porque ele vai deduzindo os 12%, né, da base de cálculo, quer dizer, ele vai pagar menos imposto de renda, e depois, só lá no final, ele vai pagar um imposto de renda só sobre o rendimento lá no final, quando ele começar a receber o plano. O outro, o VGBL, é mais apropriado para quem ganha menos, quem usa, digamos, o formulário simplificado do imposto de renda. Porque daí, no caso, ele já tem os 25%, que é a dedução já para todo mundo, então ele não precisa utilizar a dedução e ele vai pagar imposto de renda só lá no final. Os inconvenientes desses planos de previdência, né? Quais são os inconvenientes? Uma é a taxa de carregamento que os bancos cobram, vão ser feitos pelos bancos, e em torno de 3% a 5%, quer dizer, já é um valor relativamente alto, e mais a taxa de administração, que varia entre 2% a 3%, e mais o imposto de renda no resgate. Quer dizer, então, e depende muito também do tipo de plano de previdência que a pessoa adotou. E qual é a garantia desses planos? Não tem garantia. Por exemplo, tem que pegar uma instituição sólida no mercado, uma caixa. A visão do professor como economista está perfeita e até porque ele concorda que, de repente, isso não tem tanta segurança assim, não se sabe, a longo tempo nunca se sabe. Aqui no caso do funcionalismo público da Universidade Federal ficou sem alternativa, né? Para continuar ganhando o mesmo salário. Agora, nós tivemos exemplos, acho que no Chile, é um exemplo, porque lá no Chile fizeram o contrário, transformaram toda a previdência pública em previdência privada. E não deu certo, né? Parece que voltaram. Eu não sei, mas desse tempo todo que vivi, o único investimento que me leva a pensar assim, realmente é seguro, isso tem sido... Não existe garantia, né? Partido após partido, ditadura ou não, é a poupança. Bota na poupança... Ferroni, a única segurança, só para me completar, a única segurança seria o fundo garantidor, esse do banco, que é o mesmo fundo que para qualquer aplicação financeira, que é no máximo R$250 mil. Essa é a garantia que, teoricamente, a pessoa teria. Fora disso, mas, obviamente, quem poupar fizer um fundo desse durante 20 anos, vai ter muito mais dinheiro. Sem falar que a poupança nos permite sacar imediatamente, dependendo da circunstância. De repente, se tem lá um ótimo investimento, um imóvel, por exemplo, enfim, nos permite isso. E já a previdência privada não nos possibilita, né? Então, não, eu acho que isso daí. Eu prefiro a poupança. É uma alternativa de investimento que os bancos hoje apostam muito, mas eu acho que a rentabilidade é baixa, de um modo geral. A grande vantagem é a dedução do imposto de renda, mesmo que é um grande caça-níqueis, porque a manipulação disso beneficia unicamente, exclusivamente, preponderantemente os bancos. Vendem o futuro com que garantia? Depende de caso. Professor Maico, eu acho que o senhor tem que tirar esse dinheiro daí e botar na poupança. Não, mas não vamos deixar o Maico agora nessa situação. Não fique refém de ninguém. Olha, o meu gerente não concorda com essa posição. Com certeza. Óbvio que não. Não fique refém. Não fique refém. Mantenha a sua poupança e a sua autonomia. Ele falou uma coisa importante. O meu gerente, ele disse assim, meu gerente, olha... Ele vendeu um produto Cuidado com o teu gerente para ver se ele está do teu lado ou que lado ele está. Porque, na verdade, o gerente é um vendedor hoje. Com certeza, professor. Não, eu estou bem... Não, mas eu acho que entre poupar e não poupar,
Exatamente, melhor a ideia é essa. Agora, depende do perfil de cada um. Vamos supor que a pessoa possa ter condições, digamos assim, o setor imobiliário, que ela possa, por exemplo, comprar um imóvel na planta, fazer um investimento desse tipo. A própria valorização futura do bairro, o asfaltamento da rua, etc., dá uma valorização muito melhor. Exato. Eu acho isso, se a pessoa tiver sem pensar nos possibilidade. imóveis comerciais, porque eles rendem bastante em termos de Em aluguéis, termos de dependendo aluguel da localização e tudo mais. Né? Com certeza. Eu não pensaria em outra coisa senão investir qualquer dinheiro que juntasse em imóvel comercial como garantia econômica para o futuro. É isso. Tá bem. Acho que dessa maneira a gente esgota essa questão. Eu acho que trouxemos algumas espero dicas que não saia interessantes. preocupado desse bloco, Marcos. Não, de maneira nenhuma. Eu espero que ele saia. Tá bem, gente. Vamos ao terceiro bloco na sequência. Vamos falar sobre a possibilidade de uma lei municipal, na verdade, uma proposta de lei que proíbe animais em praças públicas. Gera polêmica em Santa Maria. Voltamos na sequência, fique aí com a gente. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. De volta, terceiro bloco do Contraponto para falar sobre um projeto da vereadora Anita Costa Beber, vereadora aqui do município de Santa Maria, ela que é do PR, né, que pretende quer proibir a circulação de cães e seus condutores, inclusive, nas praças públicas, com seus condutores, nas praças públicas de Santa Maria. Esse projeto foi bastante debatido na semana passada, nas redes sociais, não é? Claro, muita gente contra, muita gente a favor. É o que a gente vai ver por meio de uma enquete. Fomos às ruas e vamos ver o que o povo de Santa Maria pensa a respeito disso. Eu concordo com a nova lei, porque eu acho que praça é lugar para as crianças brincar, para as pessoas, um lugar de lazer para as pessoas sentarem. E o cachorro, embora a gente seja um animal de estimação que a gente goste muito, ele traz pulga, outros tipos de contaminação. Eu tenho um cachorrinho e eu não ando mais na Praça dos Bombeiros, por exemplo, que é próxima à minha casa, porque é uma praça contaminada. A gente passa ali, o próprio cachorrinho já pega pulga. Imagina uma criança ali. E eu criei meus 2 filhos em pracinha, tipo 10 anos atrás, as praças ainda davam para levar criança. Hoje eu acho que não dá mais, um dos motivos é os cachorros. Eu acho assim, a lei ela é válida no momento em que as pessoas não estão fazendo o seu papel. Eu acho assim, que cada um que tem o seu cachorrinho deverá trazer o seu saquinho, juntar o excremento do cachorrinho e fica tudo resolvido. Claro que a gente tem a questão do pipi do animalzinho, né? Mas eu acho assim, que todas as pessoas deveriam trazer o seu cachorrinho, participar, trazer na coleirinha e juntar o dejeto do cachorrinho. Aí então tá, não precisa lei. Nós temos lei demais, chega. Eu acho totalmente sem fundamento isso, porque qual é o problema dos cachorros virem para a praça? Tá bem, aí temos opiniões interessantes, especialmente o professor aposentado ali, que, do meu ponto de vista, foi sensato no sentido também de uma opção interessante, quer dizer, cada um ser responsável pelo seu animal. Eu concordo com ele na frase que nós já temos leis demais, né? Por acho acaso, que é unanimidade isso. Eu acho que sim. Por acaso, hoje a gente viu... saiu que a Câmara dos Deputados aprovaram um projeto
limitando o peso das mochilas dos estudantes. Não me pergunte qual é o peso. Eu acho isso o tipo de lei inútil. Né? O tipo de lei inútil, porque, obviamente, quem tem que cuidar dos filhos, se preocupar com a postura dos filhos, com a saúde dos filhos, são os próprios pais, ou eventualmente até os professores. Quer dizer, se eles não tiverem esse cuidado, quer dizer, uma lei, não vou fazer isso, não vou me preocupar, não é por causa da saúde do meu filho, é por causa da lei. Então, é por causa disso que, às vezes, as pessoas saem às ruas indignadas, porque acabam interferindo na liberdade individual, né, esse tipo de lei. E eu acho que, assim, quer dizer, se os deputados, ou no caso a vereadora, tem tantos projetos importantes para serem feitos, né, que eu acho que ela poderia pensar um pouco mais. Porque esse é difícil, eu acho que todo mundo tem essa preocupação no caso dos cachorros. Mas, por exemplo, vamos imaginar no caso do projeto dela, o caso de cães guias, por exemplo. Né? Quer dizer, um cego, como é que o cego vai andar na praça se ele não tiver um cachorro que guie ele, digamos? Né? Então a lei teria que fazer pelo menos uma exceção nesse caso. E eu acho que tem que pensar, eu acho que deveria, aí eu acho que não é uma questão, talvez até do Código de Posturas do município, colocar em cada praça, né, um aviso né, proibindo os cachorros, ou, quer dizer, dos donos não recolherem as fezes dos cachorros, ou coisa por aí. Porque eu acho que realmente tem coisa muito mais importante do que isso. Né? E hoje também se percebe, nós discutimos aqui, aliás, a questão lá de São Roque, em São Paulo. Eu até fiz uma brincadeira, o pessoal levou os cachorros e deixaram os ratos, né? Mas agora invadiram ontem lá em São Paulo, nós estamos gravando esse programa aqui na quarta-feira, ontem foi terça-feira. Invadiram lá e levaram os ratos, não sei se vocês viram, deu hoje no jornal da... Levaram os ratos também. Levaram os ratos também, então quer dizer, não é questão de preferência de animais. Mas eu acho que esse tipo de projeto da vereadora só vai dividir as pessoas. Pois é, professor Ferroni, e o senhor, o que acha sobre isso? Vejam que não é uma afirmação direcionada à vereadora, por favor. Estou me referindo num sentido maior. Leis demais. Legisladores ganhando muito, aplicadores da lei ganhando mais ainda, fiscalizadores da lei ganhando mais ainda e educadores ganhando uma merreca. É isso. Educadores que não ganham absolutamente nada. É ridículo o pleito do CEPERS de postular R$ 1.500 de básico. Isso é ridículo. O CEPERS tem que pleitear R$ 8.000, R$ 6.000, R$ 8.000 para professor estadual. Da onde vai tirar? Eu sei muito bem de onde vai tirar. Mas educadores de menos. Tem leis demais porque temos educadores demais. Tem cabimento fazer uma lei para que uma criança entenda que ela não pode carregar mais do que 1 quilo, 1,5 quilo. Parece, eu não sei. Por favor. Eu não sei o peso. É a tal coisa, se cada um fizer a sua parte... Acho que é 7 quilos, uma coisa assim. 7 quilos é muito, por favor. Não, mas é um exagero. Nas crianças ainda, nos colégios, eles carregam um caderno para cada disciplina e por aí vai. Né? Não, mas as crianças estão carregando notebook agora, né? E também tem dispositivos mobile, né? Judiciário demais, legisladores demais, professores de menos. É claro que só podia dar nisso. Quer dizer, tem pouca educação, há de se ter... Pois é, mas voltando para o nosso caso... Muita legislação. Mas voltando para o nosso caso aqui, professor Ferroni, né? A proposta prevê uma alteração no Código de Postura do município. E nós estamos discordando disso, a priori, aqui de maneira unânime, não Tecnicamente, essa lei ela foi proposta de uma forma inadequada. O formato dela é inadequado, ela é uma lei complementar, ela não pode ser proposta assim, por isso que ela foi recusada, mas ela vai voltar, de certo, com uma reedição. Tem outras cidades que já têm essa lei, que algumas sugerem a limitação de horários, né, para que não haja uma superpopulação de cachorros na pracinha. Imagina, todo mundo leva seu cachorro naquela hora na pracinha e fica um inferno de cachorro. É difícil controlar, mas é aquela coisa, lei demais, né? Se cada um entender e fizer a sua parte, numa cidade pequena não tem problema isso aí. Sabe que eu acho mas aqui em Santa Maria há uma superpopulação de cachorrinhos. Vamos pensar em alternativas. Sim, mas eu só queria dizer, eu acho que essa lei, pensando bem, é contra a corrente, né? O que eu quero dizer assim, o que a gente percebia anteriormente, por exemplo, que havia muito mais restrições aos animais, cachorros especialmente, do que hoje, né? Porque as pessoas hoje têm muito mais cachorros, mesmo nos prédios, por exemplo, nos edifícios. Antes era proibido ter cachorro nos edifícios, hoje não.
Hoje, praticamente todos eles liberaram e se entrar na justiça acaba ganhando, pode ter cachorro e tudo mais. Então, quer dizer, se consegue conviver, se tem uma legislação que permite conviver no próprio prédio, que é até um ambiente muito mais restrito, digamos assim, nos elevadores, né? Quer dizer, praça que é um ambiente livre, as próprias pessoas que deixam o seu cachorrinho lá dentro do apartamento fechado o tempo todo, tem que ter um lugar para ser. Se não for na praça, vai ser na calçada. Agora, eles têm que cuidar dos dejetos, óbvio. Mas é uma necessidade do momento. Por exemplo, se a praça está pequena e tem uma superpopulação de cachorro, é natural que as pessoas venham para a praça naquele horário, que é o horário de descanso de todos, quer dizer, no final de semana. E aí vai fazer o quê? O que indicaríamos para a vereadora? Pois é, mas o que indicaríamos para a vereadora? Que ela mantenha o projeto ou que ela reencaminhe com um novo texto? Espaços específicos, por exemplo, para cachorro. Reencaminhar com um novo texto o projeto? É uma alternativa. Bom, né? Porque a ideia dela é preservar a saúde das crianças, é a defesa justificativa do projeto dela. Os fumantes e não fumantes. Né? Cachorros. Bom, do jeito que vai, é mais ou menos a mesma coisa. Agora não se sabe quem vai para onde. Em Porto Alegre, porque sempre as tem coisas vezes que o cachorro não é aquele que está... Mas essas coisas começam na capital. Quer dizer, em Porto Alegre, por exemplo, já tem pista para ciclistas, né? Eu vi, por exemplo, inclusive na Avenida Ipiranga, eu vi uma ciclovia e tudo mais. Olha, a tendência, como a maioria das pessoas tem cachorros, né? Lamentavelmente as pessoas hoje às vezes preferem ter cachorros ao invés de filhos, ou de adotarem crianças, que aí já seria um outro tema para o programa, né? Mas seja como for, isso é uma realidade. Então, talvez essa sugestão de ter pistas nas praças, talvez especiais para andar com cachorro. Eu acho que nós vamos evoluir por aí. Aí talvez o projeto da vereadora possa ser nessa direção, aperfeiçoar, criar um espaço específico para o cachorro. Aí melhoraria o projeto dela. Uma alternativa para ela, tomara que ela esteja nos assistindo nesse sentido. Vamos torcer. É uma contribuição, né, para o município, porque a discordância, nós vimos, né, ela foi da maioria ali da enquete, né, no sentido de que os animais merecem esse espaço. E aí vamos pensar do ponto de vista dos animais que também precisam de um espaço para sair às ruas e poder conviver socialmente. Bom, isso é interessante da gente chamar a atenção. Como é o ministro, acho que era Magre, todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Os animaizinhos também são filhos de Deus, né? Com certeza. Bom, muito bem, eu acho que dessa maneira a gente também traz esse apontamento, eu acho que o programa contribui para a comunidade, para quem está nos assistindo, nesse sentido também, não é? Não apenas nos debatermos aqui do ponto e do contraponto, mas que também a gente possa, quando possível, apresentar alguma alternativa, não é? Algum avanço, alguma inferência interessante para os assuntos que são problemáticos, que são sociais e que nós temos, assim, a possibilidade de trazer digamos, mostrar a relevância desse assunto para quem está nos ouvindo e principalmente mostrar alguns caminhos, algumas alternativas. A gente agradece a audiência, mais uma vez, terminamos assim o nosso contraponto de hoje, chamando a atenção de que o programa vai ao ar na sexta-feira, às 13 horas e também às 23 horas e no domingo, às 19 horas. E não deixe também de assistir o programa no YouTube. Chamo a atenção mais uma vez para que você que está nos assistindo coloque lá a sua opinião a respeito do programa e também sugira a sua pauta. Assim, encerramos mais uma vez. Obrigado. Até o próximo programa.